Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma dica aqui no YouTube da Dedicação Delta, pessoal. E hoje a gente vai tratar aqui com vocês, pessoal, diante de tantas provas para o cargo de delegado, segundas fases se aproximando, ou até mesmo aquelas provas em que a primeira fase é num dia, a segunda fase no outro, ou às vezes a primeira fase é num turno e a segunda fase, a discursiva, é em outro turno, pessoal. Como estudar para as chamadas provas discursivas, dissertativas, subjetivas, segunda fase, pessoal? E eu trago aqui para vocês, como pontuado aí no slide, 5 dicas que, pelo menos para minha pessoa, foram infalíveis. Eu sempre tive um bom desempenho em segundas fases, aquele desempenho que conseguia manter as minhas colocações e também, às vezes, até mesmo conseguir algumas colocações a mais, pessoal. A primeira grande dica, pessoal, é justamente se atentar, é aquilo que se espera de um concurso público, se atentar ao conteúdo teórico da resposta, pessoal. O conteúdo teórico da resposta é justamente entregar ao examinador aquilo que ele quer ouvir, ou melhor, ler, pessoal. Então a gente precisa se atentar a duas coisas, pessoal. Não fuja do tema. Não crie fatos novos. Se o examinador ele perguntou, por exemplo, sobre constitucionalismo, não tem por que falar de Forças Armadas na Constituição. Lembrem-se disso. Foquem no tema colocado pelo examinador. E, além disso, pessoal, sempre tenham em mente que o examinador ele busca, na sua resposta, palavras-chave. Imagina, um examinador, às vezes, ele precisa corrigir 100 provas, 50 provas. E ele vai corrigir isso, pessoal, às vezes buscando por palavras-chave, aquelas palavras que se destacam no seu texto. Então, por exemplo, se a gente está falando, por exemplo, vamos colocar, órgãos de segurança pública, obviamente que nisso vai ter que estar lá o artigo 144, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Vai ter que ter também um pouco falando da Guarda Municipal. Então ele vai procurar, pessoal, palavras-chave. Ou, em alguma questão de penal, tipifique tal. Se você colocar artigo 121 é a tipificação, ele vai procurar esse artigo 121. Então vamos facilitar a vida do examinador. Duas coisas nesse conteúdo teórico. Óbvio, colocar no papel aquilo que a gente estuda, que a gente internaliza para a gente. E, além disso, duas dicas, como eu disse, não fuja do tema, não cria fatos novos. Segunda dica, pessoal, utilize, sempre lembre dessas palavras-chave. Sempre lembre dessas palavras-chave, porque isso vai facilitar a vida. E às vezes você escreveu uma receita de bolo no meio dessa questão, mas se você tem as palavras-chave, às vezes é capaz que você tire uma nota máxima nessa questão. Uma segunda dica, elaboração de textos técnicos, pessoal, de textos técnicos. Sempre tenham em mente que uma prova discursiva, uma prova dissertativa, pessoal, ela exige do candidato, como pontuado aqui nesse item 2 e no item 3, a elaboração de textos técnicos. E o que vem a ser isso? Utilização de texto, de palavras jurídicas, expressões jurídicas, um texto técnico jurídico no sentido propriamente dito da palavra, um texto que tenha um vocabulário adequado e que também respeite as normas da gramática, concordância, acentos ortográficos e assim por diante, pessoal. Vocês precisam entender que a forma jurídica de apresentação de um texto ela é única. E o examinador ele percebe isso na leitura da resposta. Então, às vezes, a gente se utiliza de algumas palavras, por exemplo, cuida-se, abordando, nessa senda, concluindo, finalmente, com a devida vênia, salvo o melhor juízo, trata-se. Lembrem-se disso, são textos técnicos, pessoal. E é justamente facilite a vida do examinador. Ora, se o examinador, pessoal, ele, por exemplo, tem 50 provas para ler, você escrever um textão de 30 linhas, um único parágrafo, obviamente que ele vai ficar com muita preguiça, ele vai ficar muito cansado de ler o texto de vocês. Então, se vocês, por exemplo, dividirem esse texto em 4 parágrafos com uma introdução,
cuida-se de tema muito relevante, o presidente da República, parará, fazer uma introdução, desenvolver esse tema, discutir, concluir, pessoal, ele vai perceber essa elaboração técnica desse texto, utilizando-se de argumentos jurídicos de forma técnica. Eu, por exemplo, eu sempre tive nas minhas provas discursivas, dissertativas, a elaboração de parágrafos pequenos. Parágrafos com, às vezes, 2 ou até mesmo uma oração. Isso facilita a vida do examinador. O examinador não vai precisar ficar... Às vezes ele se perde, ele está tão cansado que ele se perde no meio de um parágrafo tão grande de tantas linhas. Então, vamos facilitar a vida do examinador. Uma quarta dica, pessoal, tenha velocidade na elaboração das respostas. E essa velocidade, galera, ela somente vem com a prática, com o treino. O Dedicação Delta, já de longa data, oferece um curso de discursivas, as rodadas de discursivas, as provas dissertativas, subjetivas, de todos os grandes concursos Brasil afora. Então, ali é o momento para se treinar, para sentar, treinar, ver cada resposta, elaborar essa resposta, cronometrar a sua resposta. Olha, eu tenho 1 hora de prova, será que eu consigo resolver tudo o que o edital me coloca pela frente? Então, a velocidade na elaboração das respostas, pessoal, exige treino. E esse treino, pessoal, ele deve ser semanal. No domingo, por exemplo, eu sempre gostei muito do dia de domingo para fazer os simulados. Final da semana, você já não está no tanto aquele pique absurdo. Então, você vai tirar um turno no domingo para fazer esse simulado da prova discursiva. E eu, pessoal, para além disso, de resolver um simulado completo aos domingos, eu fazia uma questão dissertativa todos os dias. Então, por exemplo, de segunda a sábado, eu elaborava em cada dia dessa semana uma questão discursiva. Sempre lembrando do conteúdo teórico da resposta, pessoal, não fugir do tema, utilização de palavras-chave, elaboração de textos técnicos com argumentos e palavras, expressões jurídicas, parágrafos pequenos, com a observância da língua portuguesa, na ortografia, nos acentos ortográficos e assim por diante. Então, o que eu fazia? Isso é uma dica que eu espero que eu consiga passar para vocês. Todo dia eu resolvia uma questão. E como que eu fazia? Eu pegava o tempo total da prova. A prova dissertativa ela tem 4 horas. Vão ser 4 horas e 6 questões. Eu pegava 4 horas e dividia por 6 questões. Então, por exemplo, na segunda que eu ia resolver uma questão, eu tinha que resolver nesse tempo, entendeu? Nessas 4 horas divididas por 6, que era o número de questões nesse exemplo que eu dei para vocês. E ainda no domingo, eu ia lá e elaborava, fazia um simulado, pessoal. E eu sempre fazia no turno em que eu iria fazer a prova. Ora, se eu vou fazer a prova escrita na manhã, eu estudava na manhã. Se eu ia fazer à tarde, eu estudava à tarde. Por exemplo, no Pará, a prova discursiva de segunda fase, ela seria na parte da tarde. Então, eu sempre começava fazendo esse simulado diário e também o simulado ao domingo que eu fazia, eu sempre fazia no período da tarde. Aqui no Mato Grosso do Sul, quando eu fiz, era na parte da manhã, então eu fazia na parte da manhã. Então, vamos simular o máximo que a gente conseguir a prova. E outra coisa, uma dica final aqui para vocês. Tenham estratégia na resolução de questões, pessoal. Tem estratégia. E o que isso significa? Você precisa treinar para ter estratégia. Ninguém consegue ter uma estratégia sem antes treinar. É igual um jogo de futebol. O time ele vai ter uma estratégia se ele treinar antes. Se ele tiver um bom treinador. A Dedicação Delta é um bom treinador para vocês. Então, vamos ouvir um pouco esse treinador e praticar para que na hora da prova, na hora da guerra, na hora do jogo, a gente consiga vencer. Então, tem uma estratégia de resolução das questões. E o que eu fazia? Eu, Matheus de Palma, pessoal. Eu sempre começava pela questão que eu tinha para mim como mais simples. Para eu começar a pegar o ritmo. Porque às vezes você está meio enferrujado, meio aquele Opala álcool, né? Movido a álcool, você está meio enferrujado, nervoso, a mão treme. Então, eu já pegava, eu analisava as questões. E a peça, quando tinha. Eu olhava assim, as questões. Essa questão, processo penal, é fácil. Vamos lá, bum. Fazia. Beleza, já fiz. A letra sendo um pouco mais feia, você fala, nossa, preciso melhorar. Depois eu pegava uma outra questão, qual que é a outra mais fácil? Essa, fazia.
e sempre deixava as questões mais difíceis para o final, pessoal. Mas óbvio que isso exige treino. Que às vezes você leva tanto tempo para fazer as questões mais fáceis que não sobra tempo para fazer as questões mais difíceis. E sempre tenha em mente, as questões são difíceis não só para você, mas para todos os candidatos. Então, se você se destacar nessa questão difícil, a sua nota de corte, a sua nota, vai lá para cima. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas dicas de como estudar e como se preparar para uma prova discursiva, pessoal. Estou à disposição no meu Instagram, pessoal, aqui nos comentários da Dedicação Delta. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite.